Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Salmos de número 18. Quero destacar aqui alguns versos aqui. Verso 1 em diante. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O verso 32 diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. É muito lindo esse salmo. Todos os salmos são maravilhosos. Aliás, se você não leu, eu sugiro que você leia os 150 salmos. Tem 150 salmos, um melhor que o outro. Todos são sensacionais. Cada um tem uma mensagem de louvor, de adoração. É muito importante. E nesse aqui também é um cântico de louvor. Aqui o salmista, é um salmo também de Davi, que ele estava louvando a Deus pelas muitas bênçãos que Deus havia lhe dado, né? Então ele começa com uma declaração de amor. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ele já declarou o amor dele por Deus. É isso, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como ele diz, e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, amar a Deus, amar ao Senhor Jesus. E o lindo de tudo isso, quando você ama ao Senhor Jesus, quando você faz uma declaração de amor para Jesus, para Deus, né? Quando você declara com a sua palavra, nas suas orações, quando você faz orações de louvor, de gratidão, é bom demais, porque Deus sabe o que está saindo de dentro de você. É aquela oração espontânea, aquela oração que parte lá de dentro de você. Se você está triste, talvez vai sair aquela tristeza, mas Jesus vai curá-lo. Jesus vai tirar a angústia. Oh, ramai shekandalaramai. Aleluia. Deus vai tirar essa angústia do seu coração. Ele vai tirar essa ansiedade, esse medo talvez do desemprego, medo de ficar solteiro, medo de alguma coisa. Ele vai tirar. Então, quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, quando você declara o seu amor por Jesus e você fala realmente aquilo que está dentro de você, você fala para Ele, com certeza Ele vai manifestar o seu poder, porque você tem que fazer isso com amor, com alegria e com fé, crendo, pedindo com fé, acreditando. Porque o salmista diz, o Senhor é o meu rochedo, é a minha rocha, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Em um versículo, ele menciona muitas coisas que Deus é na vida dele e é na nossa também, para aqueles que creem no Senhor Jesus. Ele diz, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, Ele é o meu Deus, Ele é a minha fortaleza, em quem confio. Ele está ensinando isso para mim, para você, neste momento, para você de fato confiar em Deus 100%, não 50% ou 99%. Acredite em Deus 100%, independente das circunstâncias, independente
do que você está passando no momento, mas confie, estamos aqui para ajudar você, ensinando, ministrando, orando, encorajando a sua fé. Por isso que Deus tem permitido estarmos aqui há mais de 20 anos aqui para essa emissora. E estamos ampliando nossas redes de rádio em outras emissoras, além dessa aqui, que é a nossa, que eu falo que aqui é a nossa matriz, né? Que é aqui, tudo que começou. É isso. Orando pelas pessoas, abençoando. A gente vem falando sobre o poder das palavras. Exatamente. O próprio Salomão, filho de Davi, o rei Salomão, ele na sabedoria que ele teve, que Deus deu para ele, né? Que ele pediu sabedoria e conhecimento e Deus deu. Então ele escreveu, ele falou, né, que a morte e a vida, olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida, ou seja, aquilo que você fala pode trazer vida para você e vida para quem ouve. Mas dependendo das palavras, pode trazer tristeza, pode trazer confusão. Então, não fale tudo que vem na tua cabeça. Pense antes de falar. Principalmente quando você está enfrentando um conflito familiar, um conflito com alguém, um mal-entendido, coisas que às vezes acontecem, né, no relacionamento entre os seres humanos, né? Então, não fale tudo que vier à tua cabeça. Nem sempre, quando a gente está assim, talvez um pouco nervoso, assim meio, assim, vamos assim dizer, com algum problema, às vezes você falar demais é perigoso, pode falar bobagem, pode falar coisas que poderá machucar a sua vida, machucar quem ouve, pode trazer muitos transtornos. Então, ore. Está angustiado? Faça como Davi. Ele está dizendo aqui, ó, na angústia. Então, ele passou por muitas angústias, sim. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Olha só, ele invocou, ele clamou, ele buscou. Ele não mediu esforços para buscar socorro divino. Socorro do alto. É o que o salmista também diz, o Salmo 121. O famoso Salmo 121, sempre eu estou recitando aqui, que também é muito lindo, né? Salmo 121. Ele diz assim, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Quem sabe você está pensando isso, meu Deus, de onde vai vir meu socorro? De onde virá a solução desse problema, dessa confusão que você entrou ou que você acabou entrando sem perceber? Eu creio que poderá vir de várias coisas, mas a principal, a resposta está aqui. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você já passou uma cena, seja familiar ou com outras pessoas? Quanto mais você explica, pior fica. Já viu essa? Essa frase é famosa, né? Quanto mais explica, pior fica. Então, quem sabe você está numa situação dessa. Pastor, quanto mais eu explico a situação, o povo não entende, não compreende. Então não pare de explicar e vai falar com Deus, que Deus vai botar ordem nesse negócio. Porque às vezes não cabe mais a gente não tem mais recurso. Sabe quando não tem mais recurso? Você não sabe mais o que fazer? Mas que já tentou de tudo, já fez de tudo. Já pediu ajuda para tanta gente, parece que o negócio não aconteceu ainda e você fala, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Então, agora é a hora. Eu creio que hoje esta palavra é uma resposta de Deus para mim e para você que acredita no poder da palavra de Deus. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o nosso socorro vem do alto, vem de Deus. Claro que existe o favor de Deus e o favor dos homens, mas tudo começa em Deus. Quando vem um favor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, um favor de Deus vem, ninguém vai impedir o favor de Deus para você. Quando ele designa um favor para você, vai chegar para você, vai acontecer. Mas Deus também trabalha com o favor dos homens. Deus pode usar pessoas para te abençoar. É o favor de Deus e o favor dos homens. Pode ser o patrão, pode ser a patroa, pode ser o empregado, pode ser o gerente, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser pessoas que você não faz nem ideia. Deus vai tocar naquela pessoa, entendeu?
Então virá o favor de Deus. Então declare. Eu quero que você declare. Se você pode escrever essa frase, escreva. Se você estiver me ouvindo no nosso canal no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, escreva nos comentários: eu recebo hoje o favor de Deus e dos homens. Escreva com fé: eu recebo hoje o favor de Deus e o favor dos homens. Escreva essa frase profética. Aí o salmista diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Essa frase aqui, que é digno, o Senhor, né? Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. É interessante que o louvor, ele põe o foco em Deus. Olha que interessante isso aqui. O louvor, ele põe o foco em Deus. Então podemos afirmar: eis aqui a razão mais básica para o nosso louvor a Deus. Ele é digno de ser louvado. No hebraico tem uma palavra que fala assim, halal. Halal significa louvar com voz alta. Louvar com voz alta. Não louve apenas em pensamento, mas bota essa voz tua que Deus te deu para louvar. Louvar com voz alta. E é interessante que o significado mais primitivo dessa palavra em hebraico, halal, é fazer resplandecer. Fazer resplandecer. Amados e queridos ouvintes, com o nosso louvor, estamos colocando o holofote sobre o nosso Deus, que é digno e merece ser louvado e glorificado. E tem mais. Quanto mais colocamos o holofote sobre Ele, sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, mais Ele nos fará brilhar. Então todo o holofote é para Deus e não para nós, para Deus, para o Senhor Jesus. Entendeu? Porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Interessante que a medicina moderna demonstra o valor de se colocar uma pessoa deprimida num quarto bem iluminado, reconhecendo que a luz ajuda grandemente na cura da depressão. Tanto mais o louvor refletirá a luz de Deus e nos levará para a alegria do Senhor. Aleluia. Salmo 22, 3 e 4 diz assim: porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Olha que coisa linda, uma mensagem exclusiva no livro de Salmos. O Salmo de número 7 também, olha que interessante, Salmos de número 7, do verso 14 ao 17. Olha que interessante, vamos ler aqui, 7, do 14 ao 17. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Isso, Salmo 7, do 14 ao 17. Diz assim: eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras, cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Olha que interessante isso aqui. Outro salmo de Davi também, né? Que Davi confia em Deus e ele protesta aqui a sua inocência, né? Olha só, o verso 1 ele diz assim: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Porque Davi, ele como rei de Israel,
foi um rei muito guerreiro, né? Ele enfrentava as batalhas lá, então havia ali os inimigos das nações, né? E nós sabemos que nós, cristãos, né, que acreditam em Jesus, que temos Jesus como nosso Salvador, Senhor e Deus, nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, né? A nossa pegada aqui não é contra gente, nem tipo de pessoas, né? Então entenda uma coisa, nossa luta não é contra pessoas. Por mais que alguém esteja provocando você em alguma coisa, o inimigo pode estar usando alguém, mas por trás pode ter certeza que tem alguma coisa do mal aí tentando usar pessoas para te atingir, né? Então nós temos que entender que nós não temos que brigar com pessoas, mas orar e pedir a Deus discernimento espiritual. Aliás, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, me dê discernimento espiritual. Discernimento espiritual é um dom do Espírito Santo que você vai discernir uma situação. Às vezes você está enfrentando um problema, e se Deus te der esse discernimento espiritual, você vai entender o que está por trás daquele problema. Isso é magnífico, né? Você ter isso e pedir isso a Deus, entendeu? Então creia no que nós estamos falando nesta manhã. Estamos chegando no momento da prece, o momento da oração da fé, e nós estamos aqui trazendo uma reflexão para fortalecer a sua fé. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, não é? E a palavra de Deus, ela é que nos alimenta. O famoso texto que eu repito demais aqui, o famoso Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é a palavra de Deus. Pode notar, você que está prestando atenção, você que está conseguindo me ouvir nesse momento, pode notar como você está sentindo fé, pode notar, você está sentindo forte. Por quê? É por causa da palavra que eu estou ensinando aqui, que eu estou lendo nas Escrituras. Você está entendendo? Então, meu amado e minha amada, uma recomendação muito importante para todos, que você leia as Escrituras, a Bíblia todo dia. Se você não consegue ler, escute. Hoje tem áudio, hoje tem várias maneiras das pessoas ouvirem ou lerem, tá certo? Mas leia, se você consegue ler, leia, faça suas meditações. Eu tenho, quem participa de live comigo, às vezes eu consigo mostrar, porque ele está filmando, né? Mas eu tenho 3 Bíblias, aliás, 2 Bíblias, melhor, 2 Bíblias, e uma Bíblia é do meu querido vovô, o pai da minha mãe. Então ficou como de herança para mim. E a Bíblia da minha mãe também. Eles usavam tanto a Bíblia, porque ela é das antigas, né? Muitas Bíblias eles usavam, e que ficou, as folhinhas vai quase que desgastando, fica meio amarelhadinho, né? Aí o que eu fiz? Como ficou para mim, aí eu procurei uma pessoa que sabe colocar capa em Bíblias ou livros, né? E ele colocou uma capa nova, mas às vezes eu dou uma olhadinha lá, eu vejo as anotações. Meu avô fazia anotações, a minha mãe também fazia. A letra deles não era muito ajeitadinha, mas para a época estava bom, né? Então eles escreviam, eu vejo lá as anotações. A minha mãe às vezes anotava, ela escutava uma pregação lá, daí ela anotava lá, essa pregação foi do dia tal, né? Ela usava nos cantinhos da Bíblia, das folhas, pequenas anotações. Então, dizem que Bíblia boa é Bíblia usada. Bíblia que está novinha, intocável, é sinal que não está sendo usada. Então pense bem aí no que eu falei agora. Sua Bíblia está 0 quilômetro até agora, irmão. Então você não está usando, porque começa a usar a Bíblia, né? É normal dobrar uma folhinha, por mais que você cuide, né? Então use as Escrituras. Leia, de preferência leia a Bíblia do papel, né? Eu também tenho a minha Bíblia no meu celular, que eu uso também, não tem problema. Mas no papel você parece que é gostoso pegar no livro, é gostoso ler, sentir, né? Então eu sempre, quem me acompanha nesses 20 anos aqui sabe, eu sempre incentivei o povo a ler a Bíblia e orar. Então um dia lá no céu, Jesus não vai me cobrar. Pô, tá certo que lá no céu não vai ter cobrança, né? Mas é uma figura de linguagem, vamos assim dizer, né? Ele não vai falar, você não ensinou. O mais fácil aqui é falar para o povo, leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus, ore, né? Isso aqui é os pilares da nossa fé, né? Ler as Escrituras, ser alimentado pela palavra e falar com Deus. É o que nós vamos fazer agora. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, por mais um dia que o Senhor está me dando vida, o Senhor está me dando saúde e a graça do Senhor sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esses momentos aqui que nós ministramos louvores, que foi ministrado aqui uma palavra de fé,
uma reflexão que gera fé no coração do povo, porque é da tua palavra que nós estamos meditando, Senhor. E como Davi louvava, ele passou para nós aqui, deixou para nós na Bíblia muitos ensinamentos, porque o Senhor é o Deus que nos cinge de força, que nos aperfeiçoa o nosso caminho, Pai. E é na angústia que ele invocou e o Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor ouviu a sua prece. Da mesma maneira, Pai, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está me escutando agora, Pai. Oh, aleluia. Senhor, manifesta o teu poder, ó Pai. Manifesta a tua glória nesta manhã, nesse dia, nesta hora, com os teus sinais e com as tuas maravilhas. Pede-nos sempre a bênção da salvação. A salvação, este pai, esta mãe, essa pessoa que ora com a gente, orando pelos filhos, para que eles se convertam ao Senhor Jesus, para que eles venham ter a vida mudada, transformada. Senhor, tu tens esse poder, Pai. Então nós pedimos a bênção da salvação, a bênção da cura divina, a bênção da restauração da saúde física, da saúde mental, das emoções das pessoas que estão com as emoções abaladas por fatores os mais diversos, mas nós pedimos a tua misericórdia, Pai, sobre todos. E nós apresentamos todos os pedidos que estão chegando. Aquele meu querido e minha querida, como ontem uma senhora mandou um áudio dizendo, pastor, quando o senhor começou a orar, eu me ajoelhei para orar com o Senhor. Oh, meu Deus, o povo está na fé, eles acreditam, Pai, eles acreditam no Senhor, acreditam no poder da oração e nós também acreditamos, por isso que estamos aqui há mais de 20 anos fazendo isso. Porque nós cremos no poder da oração e da pregação da tua palavra. Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória. Manifesta o teu poder com sinais, prodígios e maravilhas. Que os enfermos sejam curados agora. O triste venha se alegrar, crendo que se ele ouviu a palavra, ele já está feliz, já está alegre. Estamos apenas confirmando com a oração. Libera-se uma unção, o teu favor venha, Pai. Que o favor do Senhor e o favor dos homens venha sobre nós e sobre cada ouvinte que crê nesta palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Abençoa a água que eu separei, que vários ouvintes separam também, que após a oração esta água se transforme num remédio espiritual. Deus abençoa os documentos que essa pessoa separou, os documentos, a escritura, o contrato de compra e venda, um protocolo de aposentadoria ou de alguma causa na justiça, meu Pai. Coloque as tuas mãos, Jesus, e dê direção, dê graça, dê força e livramento para todos nós. Abençoa cada um também que tem orado por nós, pela nossa família, pelo Ministério Agindo Deus. Recompensa cada intercessor, cada intercessora e cada um também que tem abençoado através da sua semente financeira, seja através de um dízimo, de uma oferta. Nós chamamos carinhosamente o tijolinho da fé. Senhor, libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas. Abençoa a vida econômica e financeira dos teus filhos e filhas, do teu povo, dos nossos ouvintes, Pai. Que eles tenham, como a Márcia disse, que não falta nada, porque eles são semeadores há muito tempo e não falta nada, tem abundância até para distribuir para os filhos. Libera-se o favor do Senhor, a abundância de crescimento também na área das finanças, na área dos negócios. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, autônomos, empregados. E abençoa aquele que vive da aposentadoria. Deus abençoa, prospera, Senhor, que não falte nada neste lar. E que a paz de Cristo reine no coração de todos nós. Assim nós oramos, Pai, com muita gratidão, te agradecendo, Senhor, porque vamos colher, vai ter um tempo de uma grande colheita sobrenatural, e essa colheita para muitos é hoje, é agora, em nome de Jesus. Abençoa todos aqueles que se inscreveram neste canal do YouTube, Pai. Libera o teu favor sobre os inscritos e aqueles que se inscreverão neste canal do Agindo Deus, quem impedirá. E onde chegar este vídeo, este áudio, chegue a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim oramos e já te agradecemos por mais um dia de vida. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.